Coritiba ontem foi até a cidade de Maringá e acabou perdendo para o Dogão pelo placar de 2-0. O Nicolas França, que acompanhou de perto, conta como foi. Olá, Osmar Antônio. Na tarde deste sábado de muito calor aqui no estádio Willie Davids em Maringá, a torcida do Coritiba viu um filme de terror repetido. Assim como nas semifinais do campeonato do ano passado, Coxa perdeu por 2-0 para o Dogão, agora na abertura das quartas de final, e vai ter uma missão muito difícil. No dia 9 de março, jogo de volta no Couto Pereira, vencer por pelo menos 2 gols para levar a decisão aos pênaltis, ou então por 3, se quiser a classificação no tempo normal. Lembrando que só os 4 primeiros colocados do Campeonato Paranaense conquistam vaga na Copa do Brasil, ou seja, é necessário chegar pelo menos nas semifinais. Se não conseguir isso via estadual, o Coritiba teria de ser campeão da própria Copa do Brasil nesse ano, o que é muito difícil, ou então da Série B do Brasileirão, ou então na competição que a Federação Paranaense está organizando para o segundo semestre. A Copa Paraná, que vai valer também uma vaga, teria de buscar dessa forma. No estadual ficou bem complicado, até porque uma informação histórica. O Coritiba, em todo o tempo que disputa competições profissionais, nunca conseguiu reverter um placar de 2 gols de desvantagem, saindo assim atrás na primeira partida de um mata-mata. E aconteceu 2 vezes nos últimos campeonatos paranaenses. Em 2023, perdeu por 3-1 para o Cascavel, fora de casa, nas quartas de final também, e não conseguiu reverter. 0-0 no Couto Pereira. A eliminação é que naquela ocasião tinham 5 vagas para a Copa do Brasil. O Coxa pegou a 5ª ali pela classificação geral. E ano passado, contra o próprio Maringá, derrota por 2-0 aqui nas semifinais, e aí também um 0-0 no Couto Pereira, e a eliminação causando uma grande turbulência na preparação para a principal competição, que era daquela temporada, e é mais uma vez a Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Mozart, pelo menos, mostrou ali que está confiante. Na entrevista coletiva após o jogo, disse que essas patinadas dos anos anteriores não vão se repetir. Agora, em 2025, ele está confiante, em, por exemplo, vencer o Ceilândia na próxima quinta-feira. O Coxa já volta a campo depois desse baque, tem que se reorganizar, rapidamente e jogar pela Copa do Brasil lá no Distrito Federal e depois, no dia 9 de março, contra o Maringá. Foi um jogo bem diferente do ano passado, que acabou sendo dominado taticamente, pelo Maringá, com uma postura agressiva em 2024, na sua marcação homem a homem, praticamente não deu chances para o Coritiba, então treinado pelo Guto Ferreira. A partida deste sábado estava mais arrastada, também disputada às 4 horas da tarde, com um fortíssimo calor, 33 graus, o sol forte, o gramado irregular aqui do Willie Davids, então pouca coisa acontecia. O Coritiba tinha errado uma saída de bola e quase o Negueba marcou após falha do Thalisson, mas o Felipe Machado salvou no último momento, e também teve uma boa chance no cruzamento do De La Torre, que o Everaldo chegou completando de cabeça e mandou para fora. Só que as coisas mudaram e a balança pesou para o lado maringaense na expulsão do Felipe Machado. Aos 35 minutos, o Coritiba, que sob o comando do Mozart, tenta construir muitas jogadas desde trás, com o goleiro acabou falhando num momento ali decisivo e numa parte do campo em que pode ser punido. Morisco deu passe para o Felipe Machado, que demorou ali para decidir o que faria com a bola, acabou perdendo para o Rodrigo, volante do Maringá, cometeu a falta e aí foi expulso. Cartão vermelho para ele, o Coxa com 1 a menos, e o Maringá, e sim, foi para cima. O Coxa até sustenta durante o primeiro tempo, ainda o placar de 0-0, mas logo no primeiro minuto da segunda etapa sofre o primeiro gol, após boa jogada do Negueba. O Morisco espalma para escanteio, mas na cobrança, a primeira finalização voltou, e aí o Max Miller mandou para a rede, o zagueiro da equipe do Maringá. 1-0 para a equipe da casa. Coritiba, mesmo com 1 a menos, até equilibra o jogo. Tem uma chance ali com o Bianchi de fazer o gol. Aliás, uma surpresa o Bianchi na escalação por causa do maior vigor físico no lugar do Josué, algo que foi bem criticado pela torcida coxa branca, e o Bianchi saiu bem vaiado pelo torcedor que esteve aqui no estádio Willie Davids. E depois o Maringá ainda chegou ao segundo gol quando nem pressionava tanto assim, O jogo mais equilibrado, só que de novo numa cobrança de escanteio. A defesa acaba falhando, o Morisco admitiu que poderia ter saído nessa bola, acabou não fazendo, e de novo, num rebote ali dentro da área, outra vez, o Max Miller apareceu para mandar para a rede, 2-0, e o zagueiro foi o grande herói desta vitória do Maringá para cima do Coxa, abrindo essa ótima vantagem que o Dogão vai tentar sustentar no Couto Pereira no dia 9 de março. Os dois times jogam agora pela Copa do Brasil, e para o Coxa o papo é contra o Ceilândia, lá no Distrito Federal, na quinta-feira. O Ceilândia, que vem muito bem no
no seu campeonato local, será o desafio alviverde, com uma mudança, inclusive, de regulamento, né? Agora, na primeira fase da Copa do Brasil, o empate que antes favorecia o time visitante, melhor ranqueado, agora leva a decisão para os pênaltis. Complica ainda mais, tem uma questão psicológica também a ser resolvida depois do resultado adverso aqui em Maringá, o primeiro grande baque do Coxa na temporada, mas o time não pode parar para pensar muito nisso, já tem que se preparar e tentar ser competitivo então contra o Ceilândia, porque depois de uma derrota para o Maringá, se não conseguir a classificação na Copa do Brasil, claro, o trabalho do técnico Mozart vai começar a ser bem contestado, como foi mais ou menos nesse período da temporada do ano passado com o Guto Ferreira, mais ou menos nesse mesmo período da temporada de 2023 com o Antônio Oliveira. Então a resposta precisa ser rápida e precisa vir na Copa do Brasil antes de voltar a enfrentar um Maringá pelo estadual. Osmar. Muito obrigado, Nicolas França, com as informações do Coritiba. E aí, Marcelo Ortiz e Robson de Lázari, o Coritiba acabou perdendo aí do Dogão. O Maringá é uma pedra no sapato do Coritiba, né? O cenário agora é idêntico ao do ano passado. A diferença é que era a semifinal, agora são as quartas. Mas o primeiro jogo lá em Maringá, assim como agora, foi 2-0. Eu vejo assim, Osmar, que o futebol é um duelo de propostas. E a proposta do Castilho foi muito vencedora em cima da proposta do Mozart para esse jogo de ontem. Com o agravante ainda da expulsão do Felipe Machado aos 37 do primeiro tempo. Essa saída de bola do Coritiba ali de trás, eu não vejo como um problema. O Mozart sempre trabalhou assim, inclusive no time do acesso do Mirassol no ano passado. Só que os jogadores estão vacilando demais, não estão sabendo o momento certo. O Maringá nem pressionava tanto assim sem bola como já fez em outros momentos. Acho que até pelo calor que estava ontem lá em Maringá, jogo às 4h. Mas o Thalisson já tinha dado uma engrossada, que a gente viu ali, quase que o Negueba arrancou sozinho para a área. E aí o Morisco deu um passe na fogueira, que ele mesmo reconheceu depois. E o Felipe Machado, brincou também. Era só dar um passe de primeira para o Fraquia do lado esquerdo, ou até dominar já tocando, mas não. Ele quis fazer um domínio ali, foi atropelado pelo Rodrigo, foi expulso e as coisas ficaram muito mais difíceis. Aí a marcação na bola parada falhou duas vezes e o Maringá, pelo que construiu no jogo, merecidamente abriu uma vantagem que é bem difícil de ser revertida. Nada definido, mas convenhamos, né? Nos últimos 2 anos, por exemplo, o Coritiba perdeu no interior em 2023 para o Cascavel por 3-1 e no ano passado em Maringá por 2-0 e não conseguiu reverter na volta. Então, no dia 9, o Coxa vai ter uma missão bem complicada. O Morisco falhou, no meu modo de ver, falhou no segundo gol, hein? Falhou. Eu também acho que ele falhou no segundo gol. Até depois do jogo ele admite isso, né, Lázaro? Ele fala que poderia ter tomado uma atitude diferente na saída. Agora, independente disso, Osmar, e da expulsão, como lembrou o De Lázari, eu não vejo a proposta que o Mozart, inclusive, disse que tinha em campo, colocando o Matheus Bianchi como um meia avançado, porque fisicamente é melhor. O Sebac até tem feito essa função pelo outro lado também mais avançado e não entendendo que seriam 3 volantes, enfim, de forma geral. Ele deixa um jogador que tecnicamente é diferenciado nesse meio campo, que faz essa bola chegar com mais qualidade para os atacantes, que é o Josué, no banco de reservas e pura e simplesmente esquece do português ali. Eu entendo que o Mozart tem toda a possibilidade de fazer a estratégia que ele quiser, mas tem que consertar em algum momento. E não estava dando certo, ele não conserta, o Maringá foi melhor e ele tem uma desvantagem agora desses 2 gols, concordo com o De Lázari, difícil de ser passada. Por quê? O time que o Mozart, De Lázari, fala é o time que ele treina, que ele tem como treinador que acreditar, só que o que a gente está vendo não é esse futebol de uma grande reação para conseguir o resultado. Por quê? Porque quando o Coritiba evolui, Osmar, ele evolui em cima de adversários mais fracos que ele tecnicamente, e quando pega nessa evolução toda, você vai lembrar que teve um jogo nessa evolução que ele pega um time no nível dele, que foi o Operário. E aí deu no que deu. Foi o jogo mais difícil que teve o Coritiba nessa melhora que teve o Coxa. Então, essa dificuldade que teve contra o Maringá agora, já tinha tido contra o Operário e vai ter no jogo em casa. Tudo pode acontecer. O tabu tá aí para ser quebrado, mas o que o Lázaro falou, vai ter que quebrar um tabu. Não tem conseguido isso, não. Já tem uma pergunta para vocês. Você falou aí do Operário sobre Campeonato Brasileiro. Pergunta para os dois. Até levando em consideração que você falou sobre o jogo contra o Operário. Coritiba está preparado para a Série B do Campeonato Brasileiro? Não está, mas assim, eu não vejo muita gente melhor fora os nossos times. Vejo o Novo Horizontino,
que faz classificado no Paulistão e faz jogos muito competitivos contra os grandes. O América Mineiro, agora finalista, mas assisti às semifinais contra o Cruzeiro. Não vejo ele superior às nossas equipes, mas está bem, né? Eliminou o Cruzeiro do Gabigol, do Dudu, do Cássio. E o resto é muito igual. É muito igual. E Operário, Coritiba e Atlético, na minha visão, tem um nível atualmente bem semelhante, bem parecido. Mas tenho gostado ultimamente mais dos reforços do Operário do que dos do Coritiba. Apesar de eu considerar o Coutinho um bom centroavante, foi artilheiro da Série B em 2023, o Daniel Amorim, destaque do Velo Clube, contratado pelo Operário para a Série B, centroavante, que fez 2 gols no Santos, fez um belo Campeonato Paulista. O Alano, que jogou no Criciúma ano passado na Série A, está chegando para o Operário também. Tenho gostado mais dos reforços do Operário em relação ao Coritiba. Os do Atlético, acho que tem ali no nome para dar certo, mas até agora também não aconteceram. E aí, Marcelo? Concordo com o De Lázaro. Eu não vejo o Coritiba preparado ainda não. Aliás, dos 3 eu não vejo. Tanto que o Operário também está contratando bastante, o Atlético está atrás de reforços e o Coritiba vai precisar reforçar. Mas o seguinte, Osmar, independente do que acontecer, volto a fazer um alerta aqui, para que não cometa os erros que cometeu nas outras temporadas, independente do que acontecer, mesmo que seja muito ruim ficar fora de uma semifinal e de uma Copa do Brasil, o Mozart tem que ser o técnico para a temporada. Não vou incorrer no mesmo erro dos últimos anos, porque daí não vai. Eu acho que tem como encaixar o time, concordo com o De Lázaro, porque essa Série B está muito equilibrada. E os nossos times têm obrigação de ser protagonistas. Por isso que a gente esperava times melhores até agora e não estão. Tempo Extra. Oferecimento Hi-Seg Portaria Remota. Gongra Multimarcas. Ótica Felicitar. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Super Paulista, o mercado da sua família. Sicredi, ter Sicredi é ter com quem contar. UpLab Laboratório.